A gente vai falar também, vou falar bastante hoje, tentar trazer algumas informações sobre o arcabouço fiscal, dentro do entendimento, porque ficou muita coisa no ar. Eu acho que tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, algumas coisas que ainda o mercado vai equalizar. Mas a verdade sobre o arcabouço, a verdade não, né? A questão do arcabouço, Guga, que ainda tem muita coisa para acontecer. Não tem nada definido, isso vai ser passado ainda. O que dá a entender é o seguinte, aí a gente vai usar um pouco, né, da barba branca, do cabelo branco, como o Guga falou. A gente tem um pouco mais de tempo de mercado, então a gente imagina como as coisas funcionam no Brasil, Brasília, em relação a essa parte fiscal. Um ponto que eu acho interessante do arcabouço, por exemplo, negativo, né, que ele, por exemplo, é uma lei complementar, diferente do teto de gasto, que era uma emenda constitucional, então ele fica um pouco mais sensível. É uma lei complementar, ela complementa, não é uma emenda constitucional como o teto de gastos. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar todo esse arcabouço que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, a gente está vendo que o governo que chegou agora, esse novo modelo de governar do Lula, né, a gente usaram a apresentação ali do Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, mas o que a gente percebe é o seguinte, que eles, da mesma forma como foi constituído o ministério. Então, o Lula, quando ele foi eleito, ele não tinha anunciado nenhum ministro. E ele foi testando, soltando ao mercado, e o mercado foi equalizando, foi reagindo. Então, como por exemplo, a gente sabe que tiveram pessoas que negaram, por exemplo, fazer parte da equipe econômica, como Pércio Arida, como Henrique Meirelles, algumas pessoas importantes que o mercado animou e desanimou quando essas pessoas negaram. Então, o governo Lula, ele tem o seu jeito de operar, de fazer as suas manobras. E esse arcabouço, olhando num grosso modo, falando numa parte mais econômica, ele apresentou uma proposta, apresentou um projeto. É o que o mercado queria. Então, dá a entender que o negócio não foi nem redigido ainda, vai passar ainda por Brasília, no Senado, Câmara. Por isso que eu digo, Marco Parado, que não faz sentido nenhum a Bolsa subir por causa disso. Por isso que eu digo que não faz sentido nenhum a gente acreditar, o pessoal colocar narrativa para as pessoas que o mercado está subindo porque gostou do arcabouço fiscal. Tu tá acabando de confirmar o que eu estou falando. Não faz o menor sentido a gente pensar que o mercado subiu por causa do arcabouço fiscal. E aí vai para Brasília ainda, a coisa vai acontecer. E aí eu tenho outro ponto, né? Que aí começa, a gente sabe em outros projetos interessantes que foram também votados, Guga, lá atrás, né? Em que começa a ser testada a força política do governo. Então, se o Lula vai ter a quantidade de votos necessários, aí começa a articulação. E aí que fica ruim para operar no mercado. Para quem? Aí, você menino que fica atrás do computador apertando o botão de compra e de venda, é complicado, porque é uma coisa completamente política, e isso a gente não consegue mensurar. Então, de repente, você tem um baita movimento lá fora, um viés de alta, tudo subindo, tudo positivo, e você fala, olha, putz, eu vou engatar aqui e vou para compra, né? Aí vem uma notícia de Brasília negativa, que não tem a quantidade de votos, que está começando a dar uma enroscada, aí o mercado vai contra a tendência lá de fora, e aí o mercado tem vida própria. E fica difícil operar. A gente teve, por exemplo, na reforma da Previdência, várias notícias, era um mercado muito difícil de operar, era o verdadeiro caça-stop da galera, porque fica o mercado sem nexo. E aí realmente é muito difícil para um investidor, né, se posicionar perante a um cenário como esse. Então é muita coisa para acontecer ainda. Eu acho que o governo ele está testando, ele tem esse jeito dele, então ele colocou o arcabouço, né? Como o nome já diz ali, o arcabouço, o esqueleto, a proposta está aqui, né? A gente colocou alguma coisa, muito que a gente percebe ainda que está muito nas entrelinhas alguns pontos. Um outro ponto positivo do arcabouço, que eu achei, assim, o principal ponto negativo, por exemplo, o limite de crescimento de despesa é um ponto positivo. Um limite de crescimento de despesa. Esse foi incisivo ali. O negativo, por exemplo, o piso de crescimento real das despesas em até 0,6%. O teto de gasto era 0%, por exemplo. Então, assim, existem alguns pontos a serem analisados. É claro, vai ter gente falando, vai ter pessoas aí, puta, todo mundo agora manja de arcabouço. E o Guga disse, porra, o Tico e o Teco, o cara não entende muita coisa, né? Porque não dá para entender. Então, qualquer informação que traga muito ruído nisso. Exatidão,
É, justamente, muito ruído. Então, acho que muita coisa vai se equalizar ainda, as coisas vão acontecer ainda, mas é ruim porque ainda depende de Brasília. E Brasília, a gente sabe que lá a coisa funciona muito mais nos bastidores, é muito mais aquela questão mais pessoal. Independente, né? A gente torce para o seguinte, de novo, vamos falar mais uma vez, a gente torce para que tudo dê certo, independente de quem está lá. Se é direita, esquerda, centro, a gente quer que a coisa ande nos trilhos, a gente quer que a coisa encaminhe para que a gente tenha um mercado um pouco mais, menos volátil, um mercado mais robusto, mais consolidado, para que o investidor venha para cá, para a gente... Ontem, por exemplo, eu estava até falando de grau de investimento, Guga. Pô, não, acho que esse arcabouço vai trazer de novo o grau de investimento, que eu espero que sim. Eu espero que sim, porque existem alguns fundos, por exemplo, os fundos que têm dinheiro, porque a nossa bolsa é muito pequena, né? O dinheiro está lá fora. Existem alguns fundos que não podem operar no Brasil por conta do grau de investimento. Se o Brasil ganha um grau de investimento, se sobe o nosso grau de investimento, muito dinheiro vem para cá. Então, assim, e dinheiro também que vem para investimento, sim, mas também vem para infraestrutura, vem para um monte de coisa. Então, assim, uma coisa depende da outra, certo, Guga? Acho que eu falei demais também, viu? Não, concordo contigo, mas de novo, né, cara, o que eu penso, Marco, tá, é que a gente, o mercado, a indústria financeira, ela foca muito mais nos ruídos, porque que é o que o telespectador quer ouvir, do que de fato, né, no que pode vir a acontecer e que pode vir a transformar, é onde o dinheiro tende a fluir, né? Então, a gente tem que seguir o dinheiro. Bolsa de valores, né, querendo ou não, a gente tem que seguir para poder performar e poder pegar os movimentos, a gente tem que seguir o quê? O dinheiro. Então, é isso que eu queria mostrar hoje para o pessoal, né? Cara, a gente tem que seguir aonde está o rastro do dinheiro, né? Para onde ele está indo, né? Para onde ele vai ir, para onde tem uma nova tese para poder ir. A questão do arcabouço pode fazer com que ali a turma faça seus ajustes. Daqui a pouco, se for se olhar pelo ângulo do arcabouço fiscal, eu iria olhar pelo ângulo muito mais não o pessoal comprando, mas sim o pessoal zerando suas vendas. Né? Se for olhar para o ângulo do arcabouço, foi feita uma proposta, o governo apresentou uma proposta. Beleza, cara, então o cara lá que estava pessimista, que estava apostando contra, né, ou tinha tirado, estava fazendo ali, vamos lá, né, se por um acaso vem um cenário muito negativo porque não tem proposta nenhuma, a coisa está bagunçada, vai desencarrilhar e tudo mais. Né? Esse cara vai lá e tira sua posição de venda, zera a sua posição de venda. Então acho que, né, ou a pressão vendedora, o cara que estava querendo zerar a sua posição, para de pensar em zerar, né? Vou segurar um pouco mais a posição aqui. Então acho que se eu for olhar pelo ângulo do arcabouço, eu vou olhar por esse ângulo, neste momento, né? Tira um pouco o medo, né? A bolsa continua barata e tudo mais, né? Mas renda fixa ainda está lá para cima. Ontem juros de novo, né, subiram forte com essa questão do arcabouço, crescimento das despesas, né, percentual máximo de crescimento de despesa, quer dizer então que sempre pode aumentar as despesas? Será que então tem uma inflação permitida para as despesas, vamos assim pensar, todo ano vai crescer as despesas um pouco? Sei lá, entendeu? Fica com muitas situações diferentes, que pode criar muitas hipóteses, muitas teses, muita enrolação que faz o cara pensar o seguinte, cara, só um pouquinho, porque eu vou tomar risco. Quando eu olho para um outro ângulo e tento enxergar uma positividade para a Bolsa, né, para mim, né, aonde tem algum sinal de que aonde pode de fato ter dinheiro entrando por interesse de quem tem o dinheiro, porque é isso que a gente tem que pensar, o interesse, né, o interesse de quem tem o dinheiro. Olha o seguinte, cara, eu tenho aqui uma possibilidade muito grande, né, com esse movimento Brasil e China, o chinês querer injetar muito dinheiro para dentro do Brasil. Como é que ele vai? Muito yuan. Ele quer que todo mundo use o yuan deles, né? O dinheiro deles. É verdade. Né? O renminbi, desculpa, o renminbi deles, né? Moeda chinesa. Se os caras querem que todo mundo comece a utilizar a moeda chinesa, cara, ele precisa botar essa moeda no mercado. Como é que ele vai botar essa moeda no mercado? Comprando, investindo, investindo em infraestrutura aqui dentro do Brasil, né? Melhorando a infraestrutura do Brasil, que tem uma ineficiência absurda, comprando commodity, que ele precisa de commodity pra caramba, né? Minério de ferro, soja, enfim, tudo. Então é meio que lógico, entendeu? É meio que simples. Meio que simples. Eu chego até incomodado, assim, se for olhar, né? Porque tá tão traça o cenário, fica tão,
simples demais mesmo olhar para esse ângulo. Claro que está todo mundo no pessimismo, né? Tá todo mundo machucado, né? Carregando posição, incomodado que bolsa não performa nos últimos 3 anos, né? Não nem falar 1 ano e meio, né? Porque se a gente for olhar, começou desde 2020, né? Pô, a galera aqui no Brasil não performa desde 2020 bem, né? Em bolsa, tô falando em juros, que faz pensar assim, poxa, cara, aqui é o caminho. Entendeu? Se eu quero pegar uma tese e ficar medindo uma tese que vai fazer sentido e consiga olhar um horizonte um pouco mais afastado do que simplesmente o hoje, é por aqui. Né? É por aqui, por esse caminho. Então começo de novo a olhar com muitos bons olhos para todas as empresas de commodity. E que se a gente vai olhar para as empresas de commodity, obviamente tu vai olhar para o índice Bovespa, né? Porque o nosso índice tem um peso muito grande das empresas de commodity. Então essa é a minha colocação, essa é a minha opinião aqui em relação a hoje. Né? Se quiserem, eu posso comentar um pouquinho também aqui sobre a abertura do mercado.